16ª audiência pública, que tem por objetivo debater questões ligadas às profissões de mototáxi, motofrete e motoboy no estado do Rio de Janeiro. E, primeiro, dizer que é natural aqui na Assembleia Legislativa tudo começar, pelo menos, com meia hora de... E quando começa com meia hora, já existe uma consideração sobre a pontualidade. Então, eu quero primeiro agradecer a presença do Tenente-Coronel Cláudio dos Santos Regis, Tenente-Coronel-chefe da 3ª Seção do Estado-Maior da Polícia Militar, e eu anuncio, em primeiro lugar, também movido pela saudade, que durante um tempo da minha vida na Polícia Militar, eu servi lá na 3ª Seção do Estado-Maior. E, em sendo eu major, me sinto na obrigação de deferir, a prerrogativa de anunciar primeiro o nome do meu superior hierárquico, que é Tenente-Coronel. Muito obrigado pela presença. Também está aqui aí o major. Aí agora eu já... Major Rivaldo, coordenador de transporte do DETRO, agradecendo muito o secretário estadual de transportes. Tive uma interlocução com ele teve a gentileza de designar representantes do DETRO para que comparecer também a nossa Maria de Fátima Virgínio, diretora de divisão. Muito obrigado. Também a doutora Renata Cotrim Nassif, procuradora do Estado do Rio de Janeiro, agradecendo muito, pedindo para dar um abraço já no procurador-geral, Esteve conosco aqui semana passada e a retrasada. Questões menos tranquilas do que as questões de hoje, mas o doutor Leonardo Spínola esteve aqui conosco, com o doutor Marcos Vinícius também, da Dividativa, agradecendo muito a presença. Cláudio Rocha, Cláudio Fernandes, que é múltiplo, porque está aqui como vice-presidente da Comissão Especial de Direito Sindical da OAB e também integra lá o Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Renda, representando centrais sindicais, é um advogado operoso na defesa dos direitos dos trabalhadores. Raimundo Alves Rezende, diretor de Metrologia Legal, nosso Imetro, Nosso Imetro, que reivindica ainda aí o plano de cargos, carreiras e salários. Os servidores do Imetro lutam por um plano ainda não conquistado. O plano foi enviado a esta casa num momento difícil e aí não tramitou. De qualquer maneira, lá a presidente, representante dos servidores, já me fez uma ligação, então já aproveito para fazer uma saudação especial ao nosso Imetro. Ao nosso Imetro aí, ao nosso... Como é? Metrologia, Instituto de Pesos e Medidas. É que eu falo, eu vejo aqui Metrologia Legal, como eu durante muito tempo, eu tive uma convivência grande com o pessoal do Imetro, eu acabo confundindo o IPEM com o Imetro. Isso. Aí eu falo Imetro, mas é IPEM. Então é IPEM. Eu estou representando o Instituto Nacional de Metrologia. Ah, nacional. Qualidade e Tecnologia. O órgão que delega a competência de exercício de metrologia legal e fiscalização de verificação da conformidade ao Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Vamos junto. Muito obrigado, então, também pela presença. Anunciei, doutor Ricardo Matias, estarei procurador também do Estado, eu estava... que bom, faz bem. Marcelo Teixeira, também tenente-coronel da Polícia Militar, muito obrigado. Coordenador técnico, transporte, Secretaria Municipal de Transporte, muito obrigado. E
Gustavo Miranda, coordenador de projetos do sindicato, e o Sérgio Luiz Farias, presidente também do sindicato. Como a nossa audiência pública foi por eles solicitada, vou tomar a liberdade primeiro de passar a palavra para o Gustavo, para que ele possa trazer as questões da categoria, para que nós, sobre elas, possamos debater. Muito obrigado, Gustavo. Primeiramente, meu boa tarde a todos, ao doutor Paulo Ramos, ao meu presidente Sérgio, que me incumbiu nessa missão. Eu vou falar um pouco sobre, primeiro, o motofrete. Tá? Houve uma injustiça do governo, ex-governador do Estado, Sérgio Cabral, e do atual Pezão. Eles fizeram um contrato da Polícia Militar junto ao Detran, até legal, de cooperação técnica, muito bacana. Sendo que eles utilizaram, durante esse percurso, projetos de leis que alguns foi dado até inconstitucional. Então, eu tomei a liberdade e comuniquei ao presidente do Detran que ele está dando curso para motofrete, faltando 2 matérias na apostila, que são a legislação estadual e a municipal. Tá? O município também vem errando. Ano passado, eles fizeram um decreto para mototáxi. Esse ano, aqui na Alerj, houve uma outra confusão de mototáxi e motoboys, porque se juntaram, fizeram uma manifestação e solicitaram uma legislação errada. Então, foi aprovada aqui uma lei, esse ano, não lembro o número dela, dando ao motofrete e mototáxi o período de 1 ano para que eles pudessem trabalhar sem que a polícia o importunasse. Tá? Mas, para que essa lei funcionasse, a prefeitura ela tinha que ter dado uma autorização de circulação para o motofrete e motoboy, coisa que não existe. Então, em 2014, eu estive lá no QG da Polícia Militar e conversei com o Major Tavares, que era coordenador dos cursos de motofrete e mototáxi. Os 2 caminham juntos, vou estar intercalando, porque os 2 caminham juntos, e eu sou do Sindicato dos Mototaxistas. Sendo que, quando eu fui procurar o que estava errado, eu descobri que tinha algo errado com o serviço de motofrete. Então, eu passei a ser parceiro do Sindimoto, o rapaz ainda não chegou aqui, o Marcelo, que é diretor, e eu até desenvolvi o projeto de lei para os motofretistas. Então, o Detran me deu como base, na resposta sobre a pergunta que eu fiz a respeito da falta de matéria no curso, na apostila do Detran, faltam 2 matérias, a lei estadual e municipal. Eles me deram como resposta essa questão, me apresentaram aqui o projeto de lei 414/2011, 105/2013 e o 84/2014, que foi dado inconstitucionalidade na Câmara. Esse projeto aqui é de um vereador da Câmara, o 84/2014, e ele contém erros também, porque ele menciona mototáxi e motofrete. A resolução do CONTRAN, ela determina que o projeto seja específico para cada categoria. Ou seja, do mototáxi, ele tem que ser específico para mototáxi, e de motofrete para motofrete. Então, está havendo uma confusão legislativa aqui dentro da Casa e na Câmara Municipal. O atual presidente do Detran, ele tomou até uma medida legal, que foi pedir a autorização para a circulação do motofrete. E os motofretes foram enganados desde o governo do Estado até a Prefeitura, porque a Prefeitura permitiu à Polícia Militar, inclusive, dar curso para motofrete, não informaram ao motofrete que não existia permissão para ele circular no município e no Estado, deram o curso, ou seja, pode ir, aí do outro lado aqui prende. Você entendeu? A polícia deu curso para o motofrete e não avisou que ele não poderia circular porque não existia legislação
para tal caso. E, do outro lado, eles vêm, aprendem e usam a lei, a resolução do CONTRAN 356 para punir. Você entendeu? Que estão fazendo a injustiça. E agora, eu quero aproveitar e denunciar também uma situação que está acontecendo no município. A família Pisciani apresentou um projeto, fizeram um decreto junto ao ex-prefeito Eduardo Paes, que é o decreto 41870, onde autoriza o mototáxi trabalhar, mas não dá nenhuma estrutura. Ou seja, o mototáxi ele é um taxista em motocicleta. O que acontece? Você trafega 1 quilômetro com o mototáxi num ponto, você paga um preço. Aí você vai em outro ponto, trafega 1 quilômetro, você paga outro preço. Então, eles vão cair na questão do Código do Consumidor, eles estão trabalhando de forma insalubre. Tá? Então, eu vou passar, como o diretor do Sindimoto ainda não chegou, eu vou passar a palavra para o meu presidente, Sérgio, e ele vai estar incumbido aí de acabar de fazer a reclamação. Gustavo, só para esclarecer, nós estamos tratando motofrete. De motofrete. Isso, mas o diretor ainda não chegou. Não, eu sei. E mototáxi. E mototáxi. Você nos diz que são categorias diferentes. Isso. Cada uma tendo... Aí você diz o seguinte, que existe um descompasso na administração pública, inclusive no procedimento de fiscalização. Isso. Então você diz assim, a Polícia Militar ministrou um curso para motofrete. Para motofrete. Ao ministrar o curso, não avisou, surgiu a presunção de que estariam autorizados a trabalhar com motofrete. Isso. Quando chega na rua, são apreendidos. As operações policiais feitas pelo DETRO, pela Polícia Militar, não perdoam. Não perdoam. E na questão do mototáxi? Várias irregularidades. Agora, o que aconteceu? A mesma família Pisciani pegou... Não, deixa eu fazer uma observação. Não vamos... Olha aqui. Tá. Não vamos... Desculpa. Não existe essa figura. Aqui existe o deputado federal, Leonardo Pisciani, ministro dos Esportes, já há algum tempo. Aliás, um bom ministro. Isso. Temos aqui o presidente da casa, deputado Jorge Pisciani, e o deputado Rafael Pisciani. Então, eu lhe peço a gentileza para deferir, numa audiência pública, o tratamento que é devido, porque não existe iniciativa da família tal, família qual. Aqui tem, se foi secretário de transportes, tomou algumas iniciativas. Vai ser mencionado. Então, para que a gente possa aqui caminhar, porque eu tenho que esclarecer, às vezes... E peço a você que compreenda que uma audiência pública não é uma manifestação nas escadarias. Audiência pública é preciso cuidar. Isso. E vou explicar por quê. Eventualmente aqui não tem nenhum membro da família presente, mas temos aqui representantes do poder público. Correto. Que comparecem voluntariamente. Aqui é um convite. Imagina se isso aqui se transforma num ambiente onde algum padrão de respeito não prevaleça, da próxima vez que nós convidarmos, as autoridades não comparecem. Positivo. E a audiência pública só tem sentido na medida em que as ideias são expostas e as explicações são dadas. Senão, vira um monólogo. Amanhã estarei eu aqui somente com os representantes que reivindicaram a audiência pública, as autoridades não comparecem e nós ficamos impossibilitados de trocar informações. E como eu valorizo muito a audiência pública, muito, eu já estou aqui há algum tempo e toda semana a Comissão de Trabalho, em homenagem a alguma categoria, realiza audiência pública. Leve o Cláudio, que está aqui, doutor Cláudio, que vem representando, às vezes, centrais sindicais, está sempre presente. Então, a gente procura manter um padrão positivo. Exatamente para quê? Para que não
para que tenha a resposta. Beleza. Então, me retratando aqui, o ex-secretário... O ex-secretário de Transporte, tá, o Rafael Pisciani, fizeram um decreto 41870, vou passar já a palavra para o Sérgio. Esse decreto foi feito, isso foi em 2016, tá, julho de 2016. Esse ano foi feito um projeto 27/2017 na Câmara Municipal, que é a réplica desse decreto, que vai virar lei, com as mesmas coisas, com os mesmos erros. Então, você trouxe cópia do decreto? O decreto é o 41870 de 2016, julho de 2016, e o projeto de lei que foi aprovado agora na Câmara é o 27/2017. E foi sancionado já pelo prefeito? Vai ser sancionado. Ainda não foi? Ainda não. Tá, a gente está brigando aí para que isso não seja. Então, vamos lá agora, então. Vamos anunciar aqui a doutora Elmar Fonseca, representando aqui a Superintendência Regional do Trabalho, doutora André Araújo, advogado do Cimoterge, e Bernardo de Medeiros, representando o nosso companheiro, deputado Conte Bittencourt. Obrigadão. Pois não, agora, então, você. Boa tarde. Sérgio Luiz. Isso. Boa tarde. Eu me chamo Sérgio Luiz, sou mototáxi há 16 anos, né, nessa luta aí. Já fui presidente de associação, cooperativa, e hoje sou presidente de sindicato há 3 anos. Tendo em vista do que o companheiro tem falado aqui, nós temos uma lei federal 12.009. Eu sei que eu sou leigo, não sou nenhum formado, né? Não sou, mas sou trabalhador e conheço muito essa área. O que tem acontecido? O que tem acontecido, doutor, é uma confusão de hierarquia dentro desses padrões. Eu entendo que, se há uma lei federal e ela foi reconhecida e gerou um CBO para a gente e um QNAI, nós somos profissão. E profissão é tratado como profissão. Alguns senhores aqui são tenentes-coronéis, passaram por uma prova para se tornar policial, passaram por uma prova para se qualificar, para guardar a nossa vida, né? Assim, conseguiram êxito, conseguiram crescer nesta profissão, que hoje estão aqui representando a legalidade do assunto. E nós queremos ter direito, sim, como o companheiro Gustavo falou, mas nós também queremos cumprir esse dever, mas o dever legal da coisa. Eu quero me aposentar na profissão. O decreto do qual ele citou, basicamente diz que a gente não pode transitar em via pública no asfalto. Trata a gente como se fosse um favelado, do morro para cima, se descer, você está lascado. Entendeu? E não é assim. A profissão ela é para ser seguida a nível nacional, né? E um dos principais mandos, além de ter a habilitação em 21 anos, é que o cara seja aprovado em curso especializado para aquilo. Ou seja, um curso profissionalizante, assim como os senhores passaram em cada categoria dos senhores. Eu não posso chegar e dizer, sou advogado. Não. Eu tenho que estudar, fazer um curso e me tornar um advogado, para assim, então, poder exercer. Como a gente transporta vidas, doutor, transporta pessoas, a gente tem que ter um treinamento específico para aquilo. Eu vindo para cá, conversando com um amigo, que pediu desculpa, ele ia trazer o grupo dele e não pôde, que ele está tratando de um amigo que foi pegar uma moto, botou o capacete e está com um rombo desse tamanho na cabeça. Pô, aqui a gente não quer formar mosquitinho da dengue. A gente quer tratar o assunto com respeito para que isso que aconteceu com esse companheiro não se propague daqui para frente. Então, o sindicato, doutor, criou um material, 7 anos de estudo, e colocado ali 16 anos de experiência minha em queda, em cuidados, né, doutor, e especificações. Então, esse material já está pronto. Nós fundamos as escolas pré-vocacionais, porque o que acontece? A lei federal ela joga para o Ministério do Trabalho, onde cria-se o CBO, correto? Então, no CBO, lá na CLT, artigo 514, diz que o dever de qualificar, né, na linha B, parágrafo único, diz que o dever de qualificar, né, e tratar desse assunto é única e exclusiva do sindicato.
Então, nós, através das escolas pré-vocacionais, então nós estamos fundando uma escola pré-vocacional, né, na região do Recreio, para atender toda essa demanda, para que a gente tenha um serviço de qualidade, né, e possa ser reconhecido assim no Ministério do Trabalho. Né? O que eu venho buscar aqui é que o Ministério do Trabalho busque um mecanismo que nos reconheça, embora não tenha uma empresa, diferente do motofrete. Ele trabalha para uma empresa, ele recolhe as guias, ele tem os direitos dele, correto? Então, como não há grande empresa, o elo de ligação Ministério do Trabalho e profissional é o sindicato. Nós temos esse mecanismo, né, de chegar e reconhecê-lo para que ele tenha todos os direitos que o motofrete tem. Na condição que o decreto colocou, o que acontece? Nós vamos aposentar como autônomo. Eu estou com 16 anos de profissão, eu já estou com a coluna magoada, os ossos e as articulações da pancada da moto já começaram a afetar tornozelo, joelho, né? E dentro do profissionalismo, eu com 22 anos de trabalho, com a lei lá de salubridade e tudo mais, eu me aposento com 22 anos. É o tempo de vida útil de um profissional em cima de uma moto. Ele vai contribuir, né, com o Estado, com a União, e quando se aposentar, ele vai ter aquele benefício dele. O benefício, né, de gozar do pleno direito de uma carga horária de trabalho, a gente possa gozar disso. E esse decreto que foi feito, igual o companheiro falou, a gente vai pagar, põe lá, que pode ser por cooperativa, gente. Eu já fui presidente de cooperativa. Eu fui presidente de cooperativa, se eu não me engano, em 2003, quando não era profissão, quando não tinha CBO, quando não tinha KENAI. Então, eu juntei um grupo de amigos para dar uma formalidade para aquilo que não tinha legalidade. Então, eu apresentava ao prefeito uma organização de uma coisa que não tem legislação. Quando se trata de profissão, CBO e KENAI, é diferente. Por isso que eu parti para o lado de concorrer à presidência do sindicato. Porque, do jeito que estava com outro presidente passado, estava correndo a Vandevu e a gente que se exploda. Então, sou mototáxi, estava trabalhando antes de estar aqui, acordei 5 horas da manhã para poder fazer minha correria, né, para poder estar aqui presente, para expor essa situação. Então, eu sou profissional da área, eu trabalho, eu tenho conhecimento. Fizemos um material com pedagogos altíssimos, com pessoas, com advogados, ajudando para se tratar de questões de lei. Então, tudo que eu peço aqui, é que se a gente seguisse o trâmite da lei, tudo correria bem, porque o daqui de baixo quer atropelar o de cima, que quer atropelar o de mais de cima ainda. E respondendo a um amigo, resolução não é lei. Eu tenho portaria no meu sindicato e tenho minhas resoluções, mas eu sei que não é lei. Tá? Na hierarquia das leis, a resolução aparece lá embaixo. Resolução é uma normativa de uma instituição. Lei é feita e aprovada no Congresso Nacional e no Estado, como nós estamos fazendo aqui, através de votações, de conversações e entendimento. Entendeu? Então, quando coloca lá o que está acontecendo, é isso. É que as resoluções estão sobrepondo as leis. Aí, quem vem abaixo para seguir a resolução, vai quebrando, aí vai diminuindo, e vai quebrando, quando vê, né, acaba que a gente se encontra aí perdido novamente, na esfera lá embaixo, e não conseguindo alcançar o êxito. Eu já estive conversando com o coronel lá, né, coronel? A gente sentou, batemos um bom papo, mostrei a ele, mostrei, né, como funciona, creio ele que a gente vai fazer aí futuramente um bom trabalho, botar esse pessoal dentro do Ministério do Trabalho, botando esse pessoal para se aposentar, para não ter problema futuro. Do jeito que está, o cara vai trabalhar. Quando ele falar, pô, quero aquele pecúlio lá de 22 anos, quero me aposentar. Aí a gente vai falar o quê para eles? Ah, não, você contribuiu enganado? Você tem que voltar lá para a pista e trabalhar mais 22 anos? Não, a gente tem que ter esse cuidado agora.
tá? Eu quero me aposentar. Eu até brinquei e falei, eu quero me aposentar, eu quero recuperar e me aposentar ainda daqui a 5 anos, se eu puder. Que seja feito, né? Tudo que a gente tem que fazer, doutor, é seguir as leis. Se a gente seguir as leis, respeitar a Constituição, entendeu, Gustavo? Essas conversas não seriam necessárias, nem agora e nem daqui para frente. Entendeu? Cada um com o seu. O sindicato vai cuidar da classe, o sindicato vai formar os profissionais para apresentar à prefeitura, a prefeitura vai absorver esses profissionais, né, vai os reconhecer, vai colocar na área de atuação destinada a qualquer um, dando, daquele ponto, daquele ponto, daquele ponto. O DETRO, por se tratar de uma lei federal, correto? Vem fazendo, a gente já passa aquela planilha para ele, né, para ele já mapear e saber quem é a profissional através de uma carteira, né? Pode ser através do Detran emitir uma carteira após o curso lá, profissional mototáxi, correto? Vim especificado lá para ele, para que seja identificado, para que o comandante não tenha problema futuro, né, comandante? O pessoal dele está ali na área de atuação, olhou, olhou o registro, conotou, caiu. Hoje em dia, você cai com um cidadão, tem uma mulher que perdeu o pé, veio comigo, falou, o mototáxi aí, cortou meu pé, eu falei assim, mas ele não é profissional. Nós não somos reconhecidos, não temos direitos para dar à senhora. Acabar com esse problema, ao cair, o pessoal do comandante, acidente de trabalho, o cara estava no uso e exercício da profissão, entendeu? E assim vai correr corretamente com o profissional, com a vítima que ele estava transportando, com toda a seguridade que tem que ter do profissionalismo, né? Eu até senti falta aqui, na realidade, de um representante, doutor, do Ministério Público do Trabalho, que eu confesso a vocês que eu vim cheio de perguntas para ele, entendeu? Talvez saia daqui um pouco sem resposta, mas eu acho que uma outra oportunidade, talvez, possa surgir um convite para que ele esclareça para nós todos, né, como a gente vai chegar, né, nessa vitória. E sem mais, né, sem mais palavras, eu peço a presença, agradeço a presença de todos por ter, né, prestado ouvido para me ouvir. Peço que vocês pensem junto, com carinho, porque nós somos chefes de famílias, a gente sai de casa se morrer. Eu tenho amigos que morreu, a mulher não recebe nada, entendeu? Não recebe porque não era reconhecido, né? Não recebe porque não pagava, não tinha os descontos que tinham que ter. E é isso que eu brigo aqui. Eu brigo para que a gente seja reconhecido, que a gente seja tratado com respeito. A gente não quer burlar nada, a gente quer ter o direito, mas a gente também quer ter o direito de cumprir os nossos deveres. É só isso que eu venho pedir aqui. Obrigado. Nós temos motofrete e mototáxi. Chegou agora. Eu sei que tu vai anunciar. Você falou pelo mototáxi. Então, você diz que o mototaxista é uma profissão já reconhecida por lei federal. O mesmo acontece com o motofrete? Sim. Também tem lei federal sim. reconhecendo a existência da profissão. Está no cadastro de ocupações. Então, se pegar lá, o Cláudio tem lá as 2 profissões reconhecidas. É a lei federal que reconhece a profissão. Aí você diz que tem legislação estadual e legislação municipal, leis que são conflitantes. Isso. Então, tem o reconhecimento da profissão, lei federal. Agora, para o exercício da profissão, há dificuldades, porque cada esfera administrativa obedece a determinado ordenamento jurídico. E tem os direitos trabalhistas, que aí é um outro... Não sei se nós estamos enquadrando nesses 3 campos do nosso debate. Tá. São esses os... O mototáxi ele pode ser empregado também. E as diferenças entre as profissões. Então, ora, quem fiscaliza é a prefeitura, ora, quem fiscaliza é o Estado. E isto tem gerado dificuldades para o exercício da profissão. Então, tudo bem. Então, primeiro, anunciar a presença que chegou do Marcelo Matos, aqui, diretor executivo, Sindimoto. E
Maurício Evangelista da Silva, pesquisador, agora sim, do nosso Instituto Nacional de Metrologia, Diretoria de Metrologia Legal. Agradecer a presença e também aproveitando para fazer um registro, né? Porque há um tempo atrás houve uma tentativa de transferir as responsabilidades do Inmetro para a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E eu era deputado federal, foi uma luta muito grande para preservar o Inmetro como instituição pública. E me lembro de eu estar lá como deputado federal, naquele pátio lá em Xerém, nas assembleias, né, dos trabalhadores, né, dos funcionários do Inmetro, ajudando a resistir, luta que ao final foi vitoriosa. O Inmetro hoje continua sendo, como deveria, ou como deve ser, um órgão público. Então, Marcelo, já houve o Gustavo já se manifestou, para você acrescentar, para que a gente possa depois ouvir, porque eu já, assim, pela minha modestíssima experiência, eu já imagino que nós vamos ter que reunir toda essa documentação de depois ter um desdobramento dessa audiência pública. Mas, pois não, Marcelo. Deputado, boa tarde à mesa. Na realidade, eu sou diretor executivo do Sindicato do Rio, né? E queria falar só um pouquinho sobre o mototáxi, companheiro que está aqui do meu lado, né? O qual não represento, mas eu vejo da seguinte forma: a população já abraçou, né? Então, já abraçou, então acho que realmente tem que padronizar e tem que regulamentar esses companheiros, porque da forma que está, realmente fica difícil, né? Porque é um serviço de alto risco, não só com sua vida, né, do próprio condutor, mas a princípio ele está, né, transportando vida. Então, como não tem muito conhecimento da causa, né, eu acho que essa regulamentação, como já está na esfera federal, tem por sua vez regulamentar assim na esfera municipal, estadual, né, para dar uma visualização até melhor, né, para quem tiver, né, na necessidade de pegar um mototáxi, né, porque infelizmente tanto o mototáxi como o motofrete é mal visto na sociedade, infelizmente, né, a gente é reconhecido como banderleiro, enfim, marginal. E não é assim, como o companheiro falou aqui, tem muitos chefes de família, tem muitos que, hoje, para vocês verem, está chovendo, e aí? A pizzazinha chega quente, né? Aquele malote do banco chega lá na hora certa da compensação, né? Ou seja, como na minha área, como é motofrete, a gente trabalha em vários segmentos, né? Se eu citar aqui, eu vou passar basicamente a tarde toda citando qual é o segmento que a gente trabalha. Na área de laboratório, né, cartório, hospitais, repartições públicas, ou seja, né, mesma coisa o mototáxi. O mototáxi está ali, um serviço expresso, um serviço diferenciado, que precisa, sim, ser reconhecido, ser regulamentado. Né. O motofrete, hoje, existe uma convenção coletiva, né, que na convenção coletiva menciona direitos e deveres, piso salarial, benefícios, né? Então, tentaram derrubar a periculosidade, o qual lutamos durante 11 anos. Né? Na época, era senador Marcelo Crivella, hoje prefeito do Rio, né? O qual abraçou a nossa causa, que ele tinha um projeto que era de... como o piloto de avião, choveu, ele não decola. O motociclista, ele estava com um projeto desse, que o motociclista com chuva, para ele não pilotar. Eu falei, pô, senador, inviável, né? Tu imagina, choveu, o motociclista não trabalha, como é que vai ser? Vai virar um caos, né? Porque, como eu falei, a gente trabalha em bancos, compensação de cheque, essas coisas todas, né? Então, acho que as lutas que tivemos nesse período aí de 20 anos que eu estou no sindicato, como diretor executivo, né, de convenção coletiva, a periculosidade, e que venha outras conquistas como essa, como conseguimos, que não foi uma conquista fácil, foi uma conquista árdua, a 12.009. Né? Contas de madrugada, eu ia para Brasília para a gente poder discutir
pagar um avião mais baratinho para a gente poder ir lá discutir sobre a 12.009. E a 12.009, né, como na esfera federal, e deu toda a legalidade, né, para os municípios, deputado, para os municípios, para o Estado, cada um regulamentar ali, né, dentro do teu perfil. Então, acredito eu que essa regulamentação vai ser uma vitória para o motofrentista, porque daí vai abrir outros caminhos, como isenção de imposto, que o motociclista precisa, porque, como o companheiro aqui, o motofrete, né, o rapaz às vezes trabalha com uma moto aí velhinha, né, ou seja, não tem uma condição de comprar uma moto. Agora, regulamentando, de repente, criando linhas de créditos, dá condição para o motofrentista e o mototáxi trabalhar com um instrumento de trabalho, com uma moto de qualidade, uma moto boa. Agora, infelizmente, hoje, com a taxa, né, de empréstimo absurda, quer dizer, hoje, para o motociclista, ou motofrentista, ou tanto o mototáxi, comprar uma moto nova, quase inviável. Aí ele tem que comprar uma moto aí 2008, 2000 e alguma coisa, né? Infelizmente. Agora, regulamentando, tem que ter subsídio. Não adianta regulamentar e não ter subsídio do Estado, do município. Tem que ter um município, tem que ter uma ajuda, um subsídio do Estado para poder ajudar o trabalhador nessas questões, né? Então, estou muito satisfeito, muito feliz de estar participando desse primeiro contato aqui, né, dessa audiência pública, representando os motofretes, e agradecer, né, pelo convite. Nós temos que arrumar uma forma de sistematizar o nosso encontro, porque nós temos vou reiterar, algumas situações diferenciadas. Nós temos as reivindicações da categoria, quer dizer, os direitos que buscam realizar, ou como autônomos, ou como empregados. Porque nós temos mototaxista, eu não conheço empresa de mototaxista, cooperativa já ouvi, mas empresa, eu sei que pode, mas no motofrete, na entrega, já é contratado para fazer entregas. Mas tem também o motofrete autônomo. Então, são duas situações relativas à categoria. Tem a questão do município. Quer dizer, ele diz que a Lei 12.009, vou andar a pegar, defere aos municípios a competência. Mas e quando é intermunicipal? Que é um problema que estamos tratando aqui em relação aos taxistas, que pegam um passageiro no município e leva para outro, volta sozinho, já veio com o compromisso de levar de volta. Então, são aspectos ligados a cada atividade. Pois não, então eu vou agora aproveitar isto. O meu estou completamente enrolado, não sei como. Como é que vamos conduzir de modo a aproveitar as presenças, que quando vem aqui a metrologia, como é que é feita a cobrança? Tem medidor? Tem taxímetro? Tem mototaxímetro? Como é que... E aí vai entrar no campo da metrologia. Mas ainda tem aspectos que antecedem a questão da metrologia, que é o próprio exercício da profissão. Então, por favor, me salve, né? Não, só uma observação breve aqui, que ele falou muito bem, né, a respeito da Lei 12.009, e realmente ela modifica o Código Nacional de Trânsito, mas ela se refere também à competência do Estado, além do município. Então, ela é o artigo 139b, que a redação atual dada por essa lei, né, e dispõe aqui, o disposto nesse capítulo não exclui a competência municipal ou estadual de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos. Ou seja, isso é matéria de competência do Estado, sim. Agora, é claro que a bateção de cabeça aí pode continuar, né? Mas, enfim, a competência não é só municipal, ela é estadual. Provavelmente por conta dessa questão do transporte intermunicipal, né? Eu imagino que...
que é um ponto sensível aí para reconhecer a competência do Estado também para regulamentar a matéria. Porque a grande questão nossa, doutor Terra, é o seguinte: se a lei que a gente vai fazer, o curso que a gente vai fazer aqui vale para outro Estado, como o segmento e toda a planilha de planejamento do curso é passado pelo governo federal, porque está lá, que ele manda, né? Eu acho que o curso feito aqui, ele vale para o território nacional. Já é uma outra questão. Deixa eu dizer, vamos tentar caminhar, eu digo assim, dando o primeiro passo, que é a questão, assim, a competência é concorrente, é municipal e é também estadual. Mas a norma municipal e a norma estadual, elas também não podem ser conflitantes. Porque quem fiscaliza no município, às vezes, é o servidor municipal, quem fiscaliza no Estado é o servidor estadual. Se cada um obedecer a uma regra diferente, a categoria não sabe o que faz, porque será fiscalizada por ambos. Tem a questão da formação. A Polícia Militar deu o curso. O fato do curso ter sido feito na Polícia Militar garante o exercício da profissão em todo o território nacional. Estou só para te provocar pela sua intervenção. Não, eu já e o fato do curso ter sido dado pela Polícia Militar já confere o direito ao exercício da profissão, sem que tenha que registrar. Como é que é isso? Como é que se dá esse reconhecimento? Para o Detran foi bom. A pergunta... Não é isso? Vou dar um exemplo do que existe já. Vigilante. Os próprios sindicatos, nós temos vários cursos, mas tem que ter a chamada, tem que ter a ata. Tem que ter a ata. Quer dizer, como é que o mototaxista ou o motofretista, como é que ele é reconhecido? Tem alguma ata? Ou é só o diploma? Quer dizer, bombeiro civil, vou pegar outra profissão. Bombeiro civil, há um tempo atrás, o curso era feito no Corpo de Bombeiros. De um tempo para cá, o Corpo de Bombeiros deixou de fazer o curso. Nós temos cursos de qualificação profissional em vários pontos do estado e dos municípios. Mas todos eles têm o seu contrato com o sindicato naquela linha. Não, eu estou dizendo, aí como é que reconhece a profissão? Quer dizer, o reconhecimento da profissão, a qualificação é dada por quem está credenciado a qualificar. Não é isso? Não dependendo do poder público. Diferentemente do motorista, tanto o profissional quanto o amador, que faz o curso na escolinha, mas quem garante o exercício daquele direito de dirigir é o Detran. Então, nesse caso, não. O que garante o exercício da profissão é a qualificação profissional sendo feita em órgãos que estejam escolas credenciadas. Então, esse ponto está devidamente esclarecido. Mas vem a questão das normas. Está aqui, eu tenho aqui, decreto 41.870, de 21/6/2016, do município do Rio de Janeiro, que está aqui, dispõe sobre a regulamentação do serviço de transporte de passageiros por motocicleta. Eu queria aproveitar e reiterar o inciso 3º desse decreto aí, aplica a disciplina do serviço de transporte de mototáxi por serviço de táxi. Ou seja, o mototáxi ele é um taxista em motocicleta. Então, isso. Eu já salientei ao Ministério da Fazenda até a requisição do desconto de IPI, porque é para... Não, já é um outro tema. Isso. Eu estou dizendo o seguinte, como é uma categoria nova, naturalmente que essas questões estão latentes. Mas ela tá aqui, ó. Deixa eu só não, grande aqui. irmão, Gustavo, eu sei. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Senão nós não vamos... Tá. Eu quero ver o seguinte, como é que nós vamos resolver o conflito de competência na fiscalização em relação a qual diploma legal observar entre Estado e município? Então temos aqui um representante da Polícia Militar e um representante da Prefeitura. Como é que nós vamos... Eu queria passar aqui para o representante aqui da Prefeitura, essa questão aqui do Código Disciplinar por táxi,
quer dizer, tinha que ter inserido aqui a disciplina do taxista, que é o decreto 3.8.242. Deixa eu... Está vendo? Não, mas é justamente... Não, Gustavo, eu compreendo a sua ansiedade, que é a minha também. Só para dizer o seguinte, nós não podemos... Vamos esgotar ponto por ponto, que eu já estou achando, inclusive, que dificilmente vamos conseguir hoje esgotar isto. Porque eu mesmo vou tomar a iniciativa de reunir a legislação toda, para que a gente possa, aí sim, eventualmente ter um outro encontro, no sentido de caminhar para resolver, porque não pode ter conflito entre a fiscalização feita pelo município ou por qualquer município, que não tem mototaxista só no município do Rio de Janeiro. Não, tem todo o estado. Tem todo o estado. Então, será que pode haver divergência entre um município e outro? Falei, será que não seria bom ter uma legislação, que eu digo, mais padronizada, no sentido de envolver toda a categoria, de modo a que a fiscalização, que sempre tem que ser exercida, observasse as mesmas normas? Então vamos ouvir. Eu não sei, tá? Deixa eu dizer, eu sei. Mas, isso aqui, tem incompetência conflitante, concorrente. Como é que está isso? Porque o governo, a lei federal, regulamenta, garante a existência e o exercício da profissão. Eu vou pegar a lei que eu mandei pegar, a 12.009, para a gente poder ler inteira e cotejar com o regulamento do município, as normas que são obedecidas pelo Estado. A gente tem que acertar isso. Justamente. Entendeu? Aí, a minha pergunta, como é que você vai fiscalizar uma categoria que tem uma disciplina de táxi? Você vai tirar alguma coisa relacionada ao decreto dos taxistas para punir? É isso que o conflito está aí. Como é que você vai fiscalizar? Então, ele é taxista? Gustavo, é isso. É esse o ponto que nós vamos tentar agora caminhar, no sentido de buscar algum esclarecimento. Então, como são 2 tenentes-coronéis, né? O Luiz, da 3ª seção do Estado-Maior, que a formação que é dada na PM, e a questão da fiscalização e esse eventual descompasso entre Estado e município. Por favor. Pronto. Boa tarde, com a sua permissão, deputado. Eu sou o Tenente-Coronel Luiz, chefe da seção de Planejamento e Operações do Estado-Maior da Polícia Militar, a qual se referiu o Gustavo, o Major Tavares, trabalhou muito tempo naquela seção. A Polícia Militar tem o maior interesse que as coisas sejam regulamentadas, né, e de maneira muito clara. É muito mais fácil para a Polícia Militar ter a capacidade de fiscalizar aquilo que está devidamente licenciado, documentado, autorizado. O primeiro ponto é isso aí. Tanto é que a Polícia Militar participa dos cursos de formação em colaboração. A Polícia Militar ela não tem obrigação nenhuma de ser um ente participativo dessa questão da formação, mas tem um interesse muito grande que haja toda essa regulamentação, né? E o que acontece com relação às normas? A Polícia Militar, especificamente no Estado, ela trabalha em todas as esferas. Ela trabalha na parte estadual, toda a legislação de trânsito compete ao Estado, e trabalha também nos municípios, não só no município do Rio de Janeiro, porque naqueles municípios em que a Polícia Militar tem convênio, ela também exerce a fiscalização naquilo que o convênio permite. E essas questões aí são questões muito específicas com relação a essa questão de tudo que afeta a parte de trânsito, né, em qualquer uma das categorias citadas aí. Entendo a apreensão de todos, obviamente, o pleito de vocês é justíssimo, né, são trabalhadores e merecem ser reconhecidos como tais e com todos os direitos. Mas, especificamente, aquilo que é atribuição da Polícia Militar, se uma lei existe, se uma norma existe, a Polícia Militar ela é cumpridora daquela norma. A Polícia Militar ela está presa àquilo que está escrito, determinado. Então, ela não pode, o policial, na realidade, que trabalha corretamente, ele não tem o direito de abrir mão de uma normatização que exista.
toda lei, quando nasce, ela nasce com uma presunção de legitimidade. Então, ou seja, ela, mesmo que não seja uma lei, se é uma normativa do município, por exemplo, com relação à operacionalização de qualquer tipo de serviço, de qualquer tipo de circunstância, e compete à Polícia Militar também exercer aquela fiscalização naquele momento lá, ela vai ser uma cumpridora daquilo ali. Podem existir conflitos, mas esses conflitos têm que ser resolvidos antes da publicação da lei, antes de efetivamente aquilo lá ser colocado em prática. A Polícia Militar ela não tem a capacidade de, principalmente o policial na ponta na linha, dizer se aqui existe um conflito de lei, então eu vou fazer uma opção. Ele tem que fazer aquela opção, sobretudo, do Código de Trânsito. Aquela é a opção principal dele, respaldado nisso aí, de tomar uma atitude, até porque existem graus de recurso. Então, se houve algum tipo de situação irregular ali, existe uma possibilidade de um recurso e de ser revisto aquilo ali pelos órgãos de trânsito, obviamente. Existe essa possibilidade. E, no caso de uma questão de conduta, existem as corregedorias e tudo aquilo que a Polícia Militar dispõe para observar esses fatores. Então, ao policial lá, o fiscalizador, vamos dizer, na ponta da linha, ele não tem a capacidade nem o poder de exercer, de ter uma autonomia de exercer, de dizer que aquilo ali está em desconformidade. Ele está preso ao que determina, sob pena até de ser responsabilizado. Então, essa é a dificuldade. Para a Polícia Militar, é lógico que tudo documentado, todas as profissões, tudo caracterizado, é muito mais fácil da gente exercer a fiscalização, ver realmente quem é aquele profissional que trabalha com aquilo lá. Facilita muito o nosso trabalho. Mas nós estamos presos a tudo aquilo que compete, que diz respeito àquele ordenamento jurídico. Seja uma lei federal, seja ela em âmbito estadual, ou seja uma regulamentação municipal. Se tiver preso aquilo lá, o policial ele não tem capacidade de falar sobre conflito de leis. Isso é que é importante que se diga. O policial na ponta da linha, ele é cumpridor do que está normatizado, do que existe. Essas questões elas têm que ser resolvidas, elas têm que ser tratadas e definidas antes de se transformar numa lei, antes de se transformar num decreto. Isso tem que ser solucionado antes. Quando isso chega lá na ponta da linha, isso tem que estar muito bem definido. Porque é o que eu digo, o policial não compete se está determinado com aquilo lá. Existe um conflito, uma lei federal e tem uma lei estadual aqui. Essa lei estadual é válida? Ela é válida? Então, o policial tem que exercer a cobrança daquilo que está especificado naquela lei. Essa é a grande questão. E me coloco à disposição para qualquer dúvida, ok? É que me parece que nós estamos diante da seguinte situação. A fiscalização, por exemplo, da Polícia Militar, quando ela se dá, saber a procedência do veículo, se o cara está habilitado, é algo... Não é se está cobrando corretamente, é a legalidade, a situação de habilitação regularizada do profissional e o veículo estar devidamente registrado. Me parece que é a atividade que faz. Agora, quem é que fiscaliza a questão do trabalho? Qual é a fiscalização da prefeitura? Para que a gente possa, Coronel Marcelo Teixeira, só para entender, que eu entendo que a Polícia Militar, eu falo até pela minha própria experiência, a Polícia Militar fiscaliza-se a procedência do veículo, a regularidade da habilitação. Se isto está correto, a não ser situações perigosas. O peso é muito grande, ali é uma questão de interpretação imediata. Existe um problema aqui agora que é dos motociclistas. Não poder colocar o bagageiro, porque confunde a fiscalização na rua, confunde aquele bagageiro para levar o capacete com transporte de carga. Um rolo, pô. Entendeu? Quer dizer, bom, só para... Por favor. Deputado, boa tarde ao senhor, com a permissão do senhor e cumprimentando a todos os demais. Eu aqui represento a Secretaria Municipal de Transporte. Muito bem colocado aqui pelo companheiro, o Tenente Coronel Luiz, que a função da Polícia Militar é de fiscalização, se baseando na legalidade presumida, né, de um documento legal que foi aprovado e, por entendimento, de forma legítima. O doutor muito bem salientou aqui
quando fez menção à Lei 2009. Então, deputado, até me permito aqui tentar ser um pouco didático, até para que todos possam entender o problema da maneira conceitual e cada parte dele. A grande maior separação, me parece necessária fazer aqui agora, é distinguir, como muito bem falou o Sérgio, as atividades. A atividade do motofrete se destina a transporte de valores, equipamento. A atividade do mototáxi, transporte de passageiros. O que a Prefeitura, o município de Janeiro, entende é que ele é responsável por normatizar o transporte de passageiros, como faz nos demais modais. Táxi, STPL, que é a nossa famosa van, o STPC, que é o cabritinho. Então, todos os transportes de passageiros, o município do Rio de Janeiro se debruça sobre ele, normatiza, em que pese que um decreto tem que ser atualizado ou melhorado, mas existe um decreto que normatiza a profissão e a atuação do mototaxista. O mesmo documento que o doutor muito bem salientou, fez referência ao artigo 139b, no 139A, e é aqui que a Prefeitura se baseia, ele diz o seguinte: as motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias, e aí salienta lá, motofrete, somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos estados e do Distrito Federal. Então, quando ela faz menção, o documento, a lei faz menção a transporte remunerado de mercadorias, ela especifica os estados e o Distrito Federal. No transporte de passageiros, que é o mototáxi, o município faz, se debruça sobre ele e faz a normatização. O Gustavo salientou, o Sérgio também salientou, que existe um decreto do ano de 2016 que ele normatiza, especifica, estabelece critérios para o exercício da profissão de mototaxista, em que pese a observação e o entendimento de que ele precisa ser aprimorado, talvez modificado, independente de críticas a quem fez, eu acho que o papel do gestor público é o tempo todo estar atento a isso, e como a sociedade dinâmica também entender que as leis que a regem também têm que ser dinâmica. Eu posso aqui falar, até porque já recebi o Sérgio, recebo semanalmente todos os representantes lá, e também entendo que ele precisa ser aprimorado e atualizado. Recebi aqui agora, deputado, esse documento aqui que dispõe sobre um projeto de lei que fala sobre a intenção de estabelecer novos critérios para a profissão de mototaxista. Já falei com o Gustavo algumas vezes, falei com o Sérgio. A gente também tem um grupo de estudo lá de trabalho que se debruça sobre esse tema e tenta também, sim, aprimorar melhor isso. Numa das suas falas, Sérgio, o Marcelo chegou depois e complementou, é verdade, a gente tem uma ouvidoria lá que semanalmente catalisa todas as reclamações que chegam através do canal 1746 da Prefeitura, através via e-mail, via digital, que dão conta das reclamações, sugestões, em grande parte reclamações, é bem natural, dos diversos modais da cidade. Lembrando que, além do mototáxi, tem todos 8 modais complementares. E aí, a grande parte das reclamações que nos chegam do mototaxista, na verdade, elas precisam ser melhor digeridas, que elas não falam do mototaxista, falam de pessoas que, travestidas da função de mototaxista, cometem irregularidade. Então, quando a Prefeitura pensa em aprimorar o decreto, ela pensa em, principalmente, dar a vocês uma maior caracterização visual para proteger vocês de maus profissionais. Então, quando eu recebi o Sérgio lá e falei com o Gustavo, sim, a gente tem uma intenção de aprimorar o decreto, dando uma cor padrão para a moto, que no tanque da moto tem a linha que ela vai ocupar. Até solicitei o Sérgio, todos os profissionais que recebi lá, quem tem um modelo de colete, até hoje, que apresenta as melhores configurações, é o Sérgio, pediu o seu, né? Então, tudo isso que pudesse estabelecer um marco visual profissional, protege você que executa o serviço, protege o nosso principal objetivo que é aqui, que é o usuário, cidadão ou não, cidadão, usuário ou não, do serviço. Então, hoje em dia eu tenho várias reclamações do cidadão que usa o transporte de motocicleta e reclama do serviço, mas, na verdade, ele não pegou o mototaxista, Vamos respeitar os profissionais. Ele pegou alguém que está numa moto e ofereceu pelo serviço. Uma vez que a gente transmita para o modal uma cor padrão, uma numeração padrão, um colete com identificação visual, eu vou proteger o cidadão, sendo ele usuário ou não. Então, a hora que ele entrar no veículo que não tenha dentro da especificação, ele está aceitando o risco de estar num veículo que não é próprio transporte. Então, deputado, primeiro, só reiterando, então, a primeira esclarecimento aqui é primeiro diferenciar que motofrete e mototáxi são atividades distintas.
e que, no caso do mototáxi, transporte passageiro, que a Prefeitura normatiza e hoje em dia segue um decreto de 2016, ela também entende que precisa ser melhor aprimorado. A gente aceita sugestões, tenho conversado diretamente com os representantes, entendo que deva ser melhorado sim, mas entendo também que é um documento que a responsabilidade de fazer isso é muito grande, é um documento muito complexo. Então, sempre me justifiquei com cada um de vocês, explicando que a demora é natural, né? A gente começa a se debruçar sobre o documento e entende que os desdobramentos dele trazem à tona, trazem a reboque, outras grandes responsabilidades de outros órgãos. Um exemplo aqui bem fácil é o do ponto do mototáxi. Todos vocês que transitam pela cidade do Rio de Janeiro já se depararam com pseudos pontos de mototáxi, onde tem um sofá velho, uma cadeira de plástico, né? Eles pegam os veículos e botam na calçada, o que confronta o código. Então, primeiro desafio, uma parceria com a Secretaria Municipal de Urbanismo para estabelecer um modelo de pontos de mototáxi que seja viável economicamente, que o município vai ter que prover ele para todos os mototaxistas, né? Então, esse é só um exemplo. Então, eu agradeço a participação de vocês. Rotineiramente tenho falado com vocês, porque entendo que qualquer norma, qualquer teoria que não se justifique na prática, começa com grande chance de não ser legítima, né, Luiz? Então, o entendimento na hora da criação dele ele é lento desse motivo. Eu tenho que atender os preceitos legais, como muito bem o senhor observou, eu tenho preceitos federais que normatizam, devo obediência pela hierarquia das leis e devo uma obediência principalmente à prática, de quem executa. Aí aqui dei um exemplo, né? De todos os modelos de colete que nos levaram lá, eu pedi até o Sérgio que deixasse o modelo lá, que entendemos que o dele é o modelo que mais se adequa a atender todas as manifestações. Então, deputado, a Prefeitura entende que o desafio é grande e aqui tomei liberdade de falar propriamente do mototáxi, que é o transporte de passageiros na motocicleta. A gente tem se debruçado e estamos atentos ao problema sim, só que nosso grupo de estudo já tem 4 meses que trabalha nesse novo documento e entendo que é um desafio bastante grande, mas que é dever do gestor público, é dever do município estar atento a essa necessidade de qualquer categoria, em especial agora falando do mototaxista, porque é o nosso compromisso, né? Nós somos gestores públicos, somos remunerados e temos dever disso. Então, é sim um compromisso do município, mas reitero aqui que é um serviço não tão célere, uma vez que os desafios são tão grandiosos como eu pouco aqui expliquei. Obrigado a todos. Eu posso fazer só um minutinho? Pode, claro que pode, só um minutinho. Eu vendo aqui a Lei 12.009, embora no artigo 1º ela trate do motofrete e mototáxi, ela só tem um artigo 139A tratando do motofrete, não trata mais do mototáxi, dando a impressão de que o mototáxi fica mais para a responsabilidade dos municípios e dos estados. E o motofrete já vem aqui com algumas, mesmo transferindo ainda suplementares para estados e municípios. Então, é um tema que ainda está sendo tratado de uma forma muito embrionária. Quer dizer, ainda não há uma consolidação, inclusive sem padrões. Como é que qualquer moto vai ter uma cor específica? Você vê o caso dos táxis agora com Uber, ou Cabify, não é isso? Causou agora um tumulto muito grande, mas, por favor, a sua indagação. Até foi bom o senhor comentar sobre esse assunto aí da especificação, porque justamente ao fazer isso, o senhor falou de ocupação, o CBO é o Código de Ocupação Brasileira. Então, quando ele diz que é a competência do município e do Estado, né? O que o município e o Estado tem que fazer? 12.009, CBO, por causa da situação do trabalho, né? E CTB, por causa, né, do trânsito. Porque existe uma lei federal para cada especificação. A CLT é uma lei federal do trabalho. A CTB é uma lei federal do trânsito. Então, quando ele põe e deixa vagas especificações, que a gente até tem que ver aqui, seguir esse parâmetro. Se é a profissão, CLT. Se envolve trânsito, CLT e CTB. Aí você vai ver o artigo 139 lá no CPTB.
E no CTB vai falar sobre o trânsito, como se dá, assim como na CRT. É isso. Deixa eu te dizer. Existe aquela... Eu agora fico preocupado com a chamada matemática, né? Nós temos que reduzir ao denominador comum. E a nossa dificuldade aqui é que nós temos que tratar de cada tema. A bem da verdade, ao que tudo demonstra, existe uma legislação, existe a lei federal, que não esgota o tema naquilo que a lei se propõe a regulamentar, a profissão. Por quê? Porque fala dos dois, mas depois cuida também de forma insuficiente só do motofrete. Não cuida do mototáxi. Existe, obviamente, e cada um compreende, não no motofrete, por isso que trata só do motofrete. Porque o mototáxi, a condução envolve, não que no motofrete não envolva, como se fosse uma entrega mais imediata, de pequenas mercadorias. Mas no caso do mototáxi, envolve também a segurança do passageiro. Por isso é que, às vezes, o mototáxi é visto só para pequenos percursos, de um ponto, e normalmente onde não há complicações de trânsito. Ainda é assim. Isso não quer dizer que seja justo, mas é a realidade que nós estamos enfrentando. Quer dizer, amanhã é encontrável, com a mesma frequência, alguém sendo conduzido de um bairro para outro, por qualquer via normal, de mototáxi? Ainda não. A gente vê mais nas comunidades. Fica ali aquela, como antigamente era, chama os cabritinhos, Kombi, que é a evolução, é mais rápido, de qualquer maneira, já, eu depois quero ouvir o doutor Cláudio, ouvir os nossos procuradores, ver como é que o Cláudio tem experiência lá no... Mete a tua colher de pau aí para ver se joga também alguma luz, né, nesse debate. Bem, mas que eu já compreendi, deixa eu dizer isso. Qual é a colaboração que aqui, pela Comissão do Trabalho, nós poderemos dar? Quando, diz assim, aceitamos sugestões. Então nós vamos conversar, ver como é que nós elaboramos aqui uma normatização que pelo menos padronize que contribua para que não haja conflito na fiscalização e também na compreensão da categoria do exercício da profissão. Aquilo que é a atribuição do mototáxi, que é a atribuição do motofrete, quais são as normas, porque senão fica o talante de quem está na fiscalização. E aí também a profissão quer se fazer respeitar, então também quem tem que estar trabalhando, exercendo aquela atividade, é o profissional qualificado, credenciado para tal. Quer dizer, como é que isso também se dá? Então, é um terreno ainda pouco explorado na legislação, mas não é pouco explorado na vida, no dia a dia dos profissionais da população. E dizer que a lei que foi votada aqui, que dá o prazo de 1 ano para que a fiscalização seja exercida em relação a alguns aspectos, foi uma contribuição importante, tem que reconhecer isso, porque também oferece um tempo para que tudo isso seja minimamente tratado e que possa ser harmonizado. Porque diz assim, a lei tem que resolver os conflitos de interesse, não é isso? Orienta a conduta e resolve os conflitos de interesse. Quais são esses conflitos? Quem tem a obrigação de fiscalizar vive um conflito. Quem exerce a profissão tem os conflitos diante da fiscalização. Pois não, para depois ouvir o doutor Cláudio. Essa lei que o senhor mencionou, que foi aprovada aqui, eu orientei a todos os companheiros motofretistas, porque ela fala em quem tem o alvará
ou autorização para circulação no município. O motofrete não tem isso. Então, a polícia ia interpretar de outra forma. Eu pedi é isso, então tem que pegar. Não, então nós temos que pegar essa lei que foi porque o propósito tem que entender. O propósito do autor, se não me engano, foi o deputado Paulo Melo, foi o melhor possível. Foi retirar o peso da fiscalização sobre a categoria. Mas se teve uma lacuna e expôs, ao contrário, resolveu para um e deixou o outro lado mais exposto, nós temos que ver como nós resolvemos isso aqui, conversando, inclusive, com ele, para não usar assim uma expressão que vem lá de Realengo, não jogar marimba na pipa dos outros. E a gente aqui tem esse respeito de tratar e ir resolvendo. Mas o propósito não foi criar, de fazer uma distinção entre motofrete e mototáxi, retira o peso da fiscalização sobre um e abre espaço para que o outro seja satanizado. Tenho certeza absoluta de que não foi isso. Deputado, só uma partezinha. Essa questão que o Gustavo está levantando aqui, essa questão da fiscalização, ela fica muito complexa, porque é tanta resolução em cima de resolução, e eu vou falar uma coisa para o senhor. Até o Detran, Cotran, eles não sabem responder. É isso, mas precisa dizer. Aí quem paga o pato é o trabalhador, que está na rua trabalhando, claro, em cima de sol, chuva. Deixa eu dizer, meu grande irmão. É difícil. Vamos tentar fazer dessa audiência pública um instrumento para contribuir, para resolver algumas questões mais imediatas e, com pouco tempo, tentar organizar tudo isso. Porque eu estou vendo aqui a lei federal, a regulamentação do município, que copia muita coisa e acrescenta. Então, presume-se, né, que não havia necessidade. A regulamentação do município não precisa reproduzir as exigências da legislação federal. Tem questões ligadas à circulação, que é o município, tem uma porção de coisa. Então, doutor Cláudio, vê se... Não, rapidamente. Vamos ficar no campo dos advogados, depois vamos para a metrologia, para ver se aqui trabalhadores, o mundo do direito nos esclarece aqui, nos ajuda. Boa tarde a todas e a todos. Me parece, deputado, que inicialmente os sindicatos estão se referindo a dois aspectos que apresentam rumos divergentes. O primeiro é a regulamentação da profissão. O outro é a regulamentação das atividades do mototaxista e do motofretista. Então, em razão das competências, na questão da profissão, a competência é a União Federal. A gente não haveria nem o que debater nessa audiência aqui, a não ser a nível de sugestão para levar para a Câmara Federal. Na questão do Estado, das atividades, a Comissão de Direito Sindical da OAB, ela se coloca à inteira disposição das entidades sindicais, à inteira disposição de todos os envolvidos, para participar dessa discussão e poder ajudar a desenvolver melhor essa questão da regulamentação. Realmente, eu vi o nosso querido tenente coronel, que ele falou do 139A, que exclui o município, mas o 139B coloca o município de novo. Quer dizer, um diz que não é mais um município, aí vai no seguinte, passa a ser o município. E realmente há muita confusão. E aí, de forma bem sucinta, como integrante também do Conselho Estadual de Trabalho e Emprego e Geração de Renda do Estado do Rio de Janeiro, e temos a questão, as profissões envolvidas, elas formam um importante mote de geração de renda, principalmente para as categorias mais desfavorecidas. Eu coloco também o CETERJ aqui à inteira disposição para que a gente possa ajudar nessa luta e entendendo que nós estamos no caminho certo, porque eu parabenizo o deputado Paulo Ramos por abrir essa porta novamente para as demandas dos trabalhadores, e eu acho que se a gente pudesse ter tão somente uma lei estadual que pudesse abranger de uma forma efetiva todas as questões relacionadas ao mototaxista e ao motofretista, você conseguiria unificar até na questão da fiscalização. Porque, pelo que eu estou entendendo aqui, você pode ter toda uma legislação, todo um conjunto de resoluções para o município do Rio, mas você não vai ter para Niterói. E aí você favorece uma determinada cidade e desfavorece outras, deixando aberta aquela questão da legislação.
Então, eu não tenho muito, deputado, o que contribuir de opinião assim, efetiva, não. Eu acho que o que deveria ser feito seriam as entidades sindicais colocarem todas essas questões no papel, colocarem todos esses questionamentos e apresentar, em especial para a Comissão de Direito Sindical da OAB. Nós faríamos muito bom uma reunião com todos vocês e apresentaremos uma minuta, uma sugestão da OAB para tentar solucionar de forma efetiva e prática essa questão em todo o estado do Rio de Janeiro, porque não adianta a gente lutar tão somente para resolver no município e deixar outros penduricários para serem resolvidos mais tarde. Tá bom, deputado? É o que eu tinha a falar. É isso. Bom, vamos ouvir aqui os nossos procuradores do Estado, né, para se com o conhecimento, como é que a Procuradoria também pode... Vamos pode colaborar ajudar. Conosco. Doutor Ricardo. Obrigado. Agradeço a iniciativa louvável aí de Vossa Excelência, deputado Paulo Ramos, e também o convite. A Procuradoria-Geral do Estado também está em absoluta disposição dos representantes da sociedade civil, do deputado, para atender o que a gente puder fazer para colaborar também com a regulamentação, né, por meio do projeto de lei. É difícil, é complicado, eu não tenho assim, uma pretensão de fechar debate aqui nesse momento sobre o tema, até porque é uma coisa, realmente existe muito conflito de atribuição administrativa entre as três esferas, então, tanto legislativa quanto administrativa, né, existe a gente fica meio perdido realmente, e até a diversidade dos serviços em si, né, porque, na verdade, não é uma coisa uníssona, existe, por um lado, o transporte de passageiros, por outro, o transporte de mercadorias, mas, assim, ratifico integralmente o que o doutor colocou aqui com relação à questão da competência para disciplinar os eventuais direitos trabalhistas e previdenciários das categorias, entendeu? Isso foi uma coisa que também nos assustou um pouco quando foi recebido o convite, e aí é como o doutor também colocou, o que a gente eventualmente venha concluir aqui vai servir simplesmente como ideia para uma eventual proposição legislativa federal, quer dizer, a gente não pode, infelizmente, por mais boa vontade que o deputado tenha, não é da alçada da Alerj definir, estabelecer direitos trabalhistas e previdenciários não somente para vocês, mas para qualquer outra categoria. Isso é competência privativa legislativa da União. Eu, pessoalmente, eu não sei até que ponto o projeto de lei que foi entregue atende integralmente as expectativas de vocês, mas ele, assim, do ponto de vista técnico, ele me parece perfeito, porque ele cinge a proposição ao serviço intermunicipal e de mototáxi. Então, volto a dizer, eu não sei até que ponto uma parte do interesse de vocês pode ter terminado frustrado por conta de um atendimento parcial, entendeu? Mas, tecnicamente, ele é muito bom, porque eu acho que é justamente isso, enfim, pela leitura da Constituição, pela leitura da legislação federal sobre o assunto, tanto a 2009 de 2009 quanto o Código de Trânsito, eu tenho a impressão de que a competência legislativa aqui, na forma desse projeto, ela atende plenamente, realmente é o que eu penso, quer dizer, a competência estadual, ela está relacionada realmente com o transporte intermunicipal, então a própria legislação federal reconhece uma competência suplementar do Estado para disciplinar o tema. E, enfim, por hora, eu acho que a nossa contribuição se encerra por aí, porque a PGE continua à disposição. Eu acho que uma regulamentação do transporte intramunicipal, vamos dizer assim, passaria necessariamente pela competência do município. Tenho minhas ressalvas pessoais com relação a esse decreto que equipara o tratamento de vocês ao táxi. Acho que isso também em muitos aspectos, isso é descabido, porque... embora tenha o outro lado de também apontar para o eventual direito de vocês ou uma pretensão de ter os benefícios também, né, como você mencionou a questão do IPI aí, mas eu acho que, assim, não é uma forma eficiente de... Se você está tratando com situações diferentes, você tem necessariamente que dar uma disciplina diferente, entendeu? Você não pode
moto é moto, táxi é táxi, quer dizer, você não pode equiparar as coisas. E como Sua Excelência, o deputado, pontuou muito bem também, a própria utilização do mototáxi, a gente sabe, pela experiência comum, que ela está associada a transportes de distâncias pequenas, né, de intervalos pequenos de distância. Então, quer dizer, além do veículo ser diferente, o perfil de utilização de serviço é diferente. E por hora, enfim, reiterar a integral disposição da Procuradoria-Geral do Estado a uma convocação futura do deputado para estudar isso com mais calma e ver o que mais a gente tem que sugerir. Mas eu acho que por hora, aqui no ping-pong, o que eu teria a pontuar seria isso, agradecendo a atenção e mais uma vez o convite do deputado. Algum acréscimo? Não? Pois não, doutor Cláudio. Só que ficou faltando, talvez simbolicamente valha muito, mas como vocês falaram de CBO, eu vou apresentar no CETERJ uma proposta para a inclusão da profissão de vocês na lei do piso estadual. Porque na lei estadual nós temos o motoboy, mas não faz referência ao CBO do motoboy. Então nós vamos tentar incluir o mototaxista e o motofretista com seus respectivos CBO. Pelo menos já é um reconhecimento, já é uma exibição pública de que a categoria existe, que está sendo regulamentada. É verdade, porque a cada ano o Estado edita uma lei fixando pisos salariais das categorias. Deixa eu esclarecer, eu já incluí, através de emenda, que eu coloquei, na época o secretário colocou motoboy como sendo, englobando motofrete e mototáxi. De qualquer maneira, já está até uma brigalhada agora, para ver se eles mandam durante o exercício. E se a gente não conseguir incluir, a gente pede para o deputado apresentar uma emenda, não custa nada, né, deputado? Não, isso aí a gente já faz, não tem problema. Mas, a verdade, é o piso regional, esse salário. Já vem incluindo, mas nas reuniões aqui com o Conselho, a solicitação que nós temos feito é que, ao invés de se dirigir a qualquer parlamentar, tenha uma interlocução com as representações sindicais, para que a mensagem já venha do governo, de preferência com a inclusão, para evitar aqui da gente estar incluindo e ficar dando a impressão de que é o mais envolvido, mas lá junto com as centrais sindicais, com a representação dos trabalhadores, já vem no Conselho, patrões, empregados, governo, a mensagem já venha. Não vindo, a gente aqui também tenta incluir. Vamos ouvir agora o representante do DETRO, né? Eu estou querendo pegar aqui o nome da representante do representante do DETRO, e agradecer ao secretário. Aqui tem a Maria de Fátima e o... por favor, só que eu não estou achando aqui, me ajuda. Major Rivaldo. Major Rivaldo, Major Rivaldo, está aqui, acabei não achando, agradecendo ao secretário também, lá também ao presidente do DETRO. Porque o DETRO, deixa eu fazer essa observação também aqui. O DETRO tem cumprido um papel fiscalizador, permanente. E basta passar na rua, nas operações policiais feitas pelo DETRO, porque a questão do DETRO é algo que já ultrapassou ao debate, porque o DETRO deveria ter a competência para fiscalizar somente o intermunicipal. Mas, através de convênios com vários municípios, acabou o DETRO expandindo as suas atribuições, fazendo também a fiscalização do municipal, em vários municípios. Então, nós temos agora operações feitas pelo DETRAN. Operações feitas pelo DETRAN, na minha avaliação inicial, sem ainda ultrapassando a competência, mas sempre tem o acompanhamento da Polícia Militar. Então fica a impressão de que, na verdade, há uma inversão. A fiscalização é feita pela Polícia Militar com apoio dos dados que podem ser levantados imediatamente, fornecidos pelo DETRAN. Mas, na verdade, dizer isso era preciso que houvesse uma sistematização
da fiscalização, de modo que as competências não ficassem tão difusas, para organizar a fiscalização, mas também a relação do fiscalizado com o fiscalizador, que de repente não fica uma confusão muito grande em relação à competência para fiscalizar. De qualquer maneira, está lá o Fernando Moraes ainda no DETRA? Então dá um abraço nele. Por favor, Major Rivaldo. Boa tarde a todos. Permissão do senhor deputado. Eu sou o Major Rivaldo, coordenador da Instituição de Transporte do DETRA. Vim aqui representando o doutor Fernando Moraes, presidente. Ele está de licença, tratamento de licença médica. Tá? Como já foi dito pelo senhor deputado, pelos outros integrantes aqui da mesa, o DETRA, ele trata do transporte intermunicipal. Só que, através de convênios com quase todos os 92 municípios do Rio de Janeiro, a gente também fiscaliza em âmbito municipal. Mas é uma fiscalização mais simples. Por quê? O que é fiscalizado em relação ao transporte municipal? É saber se ele é legal ou ilegal. Tá? O pessoal aqui dos mototaxistas, motofretistas, estão até pedindo isso, a regulamentação para passarem a ser reconhecido pelo poder público. Tá? A gente não tem o hábito de fiscalizar em relação ao fretamento. Tá? Fretamento não tem uma legislação do DETRA ainda competente para isso. Então, em relação ao mototaxistas, a gente também não tem o hábito de fiscalizar, mas eles têm que estar regularizados. Tem que ser regularizado pelas prefeituras, tanto do Rio de Janeiro e as outras do município. O DETRA cumpre as determinações legais. Né? Se for regulamentado, não vai ter problema nenhum com o nosso departamento. A gente possui também ouvidoria. Qualquer reclamação serão bem recebidos lá no DETRA, como já foram. Algumas entidades procuram o doutor Fernando, que é o nosso presidente, sempre são recebidos e sempre atendidos da melhor maneira possível. O departamento está aberto ao diálogo e estou aqui pronto para atender a vocês, o que eu puder contribuir, não para ajudar, mas para chegar a um denominador comum, tá bom? Agradecer, dizer o seguinte: primeiro, Adriano, me socorre aqui, mototaxista já está na lei do piso. Motoboy. Mototaxista, não, tá, motoboy e mototaxista. O mototaxista já incluiu. Mas é uma pequena propaganda aqui, foi emenda minha. Mas porque alguém solicitou. Aqui a gente apresenta porque solicita. Nós temos agora, como presidente da Comissão de Trabalho, integrando o Conselho Estadual, sempre orientado as categorias a que procurem uma relação no Conselho. Porque é sempre muito mais facilitado quando a mensagem do governo já vem com a inclusão. Não vindo com a inclusão, vários parlamentares apresentam emendas incluindo outras categorias, mas a relação lá com o Conselho já facilita, inclusive, o nosso trabalho aqui. Vamos passar, então, para a metrologia legal. Pronto, para ouvir, né, o doutor Raimundo Alves e depois o Maurício Evangelista, agradecendo a presença. Então, senhor presidente da Comissão de Trabalho da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, na pessoa do qual eu cumprimento, naturalmente, devidamente, todas as autoridades presentes, os companheiros aqui do trabalho do mototaxímetro, né? Então, uma rápida retrospectiva, nós fizemos mais ou menos em 2010, 2011, painel setorial lá no Inmetro. Naquela ocasião eu não estava diretor de metrologia, não. Estava assessor do presidente e havia uma corrente muito grande querendo que essa matéria não transcorresse dentro do Inmetro. Exatamente porque uma das maneiras de se iniciar a regularização da profissão era, naturalmente, a regularização do instrumento. Então, corrente que achava que o risco que existia fitossanitário para a utilização múltipla do mesmo capacete, do óculos de proteção, e mais o risco de estar num veículo de 2 rodas, assuntos que permearam essa audiência pública aqui, que eu quero aproveitar para parabenizar o presidente da Comissão de Trabalho, porque é uma matéria árdua, complexa, né? E que Vossa Excelência está sabendo, assim, com
muita prática, com muita habilidade, né, conciliar todos os interesses, todas as sugestões. Bom, voltando especificamente a uma questão que o senhor colocou, por exemplo, esse serviço está presente em todos os municípios? Em princípio, os 3 não. Né? E, pelo menos em nível de metodologia legal, que é quem regulariza o instrumento, nós temos, por exemplo, Mato Grosso do Sul, município de Campo Grande, nós temos, por exemplo, na Bahia, temos em Santa Catarina, no Acre, em Fortaleza, mais especificamente em Fortaleza, não no Ceará, mas Fortaleza, no Mato Grosso, no Paraná, em Sergipe. Por exemplo, IPEM RJ, que é o órgão estadual, que é o nosso braço executor da metodologia legal no Estado do Rio de Janeiro, ainda não, vamos dizer assim, não está totalmente habilitado, porque não foi demandado ainda. Aí a gente começa a perceber a necessidade da legislação, começa a perceber os desígnios do Estado e do município, né? Naturalmente, sob a supervisão do âmbito judicial. Então, é só para dar essa informação. Agora, com relação à metodologia legal, o Inmetro já, então, a partir daquele painel setorial, exarou a portaria Inmetro 393, que tem, em princípio, força de lei, né? Não é lei, mas tem força de lei. Foi publicado em julho de 2012. Então, já tem uns 5 aninhos aí, já está aprendendo a andar. O regulamento, então, método técnico metrológico, os requisitos de software do instrumento e o protocolo de comunicação serial, que é para não haver, vamos dizer assim, burlar nenhum dado e etc. Então, quer dizer, dessa complexidade que Vossa Excelência está administrando e ouvindo todas essas partes, vamos dizer assim que o mais tecnológico e o mais simples é o nosso, é do Inmetro, do Instituto Nacional de Metrologia, que tem atribuição dada pela Resolução 8 de 2016, dezembro de 2016, a aprovação de modelo. Então, já temos modelo de instrumento aprovado. A verificação inicial, já temos fabricante com modelo aprovado. Quer dizer, se o mototaxista quiser adquirir o instrumento e instalar no veículo, ele já tem esse conforto, vamos dizer assim, esse direito e esse dever, vamos chamar assim, né? Então, o fabricante é um consórcio de fabricantes. O instrumento ficaria caro, então eles cotizaram e fizeram uma coisa que eles estão chamando de acessível. Né? Se alguém quiser saber os valores, pode perguntar que eu informo. Bom, eu queria comparar com o taxímetro, que também já foi referenciado aqui, porque o taxímetro é um dos instrumentos mais roubado ou furtado dos instrumentos todos. Não é? Por exemplo, eu acredito que o pessoal da jurídica, a própria Polícia Militar, não tem noção de que a bomba medidora de combustível, bomba de gasolina, bomba de álcool, diesel, é um dos instrumentos roubados também, né? Muito roubado. Mas o que mais se rouba e furta é o bendito do taxímetro. Mototaxímetro aí não temos essa estatística, mesmo porque são poucos. Mas à medida que você rouba a moto ou o veículo, você roubou o instrumento também, né? Então, para resumir aqui para todos que me ouvem, eu queria fazer uma observação com relação ao projeto de lei, o projeto de lei 3195/2014. Aqui, quando ele chama, eu queria deixar esse rascunho para o pessoal da Assembleia, para a Comissão de Trabalho, assim, qual seria a melhor maneira de referenciar ao sistema Inmetro? Que a gente viu que tem, às vezes, um desconhecimento, ele é simples, mas é interessante, porque em nível federal, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Em nível estadual, em todos os estados, mais o Distrito Federal, nós temos o órgão estadual que executa, sendo que, quando o Estado não executa, porque o Estado não quis assumir aquela responsabilidade, o Inmetro, por lei federal, então, faz o exercício ali naquele lugar. Acontece no Distrito Federal, por ser Distrito Federal, não poderia ser estadual, é a superintendência do Inmetro. Então, essa é do Distrito Federal e Goiânia. E na superintendência do Inmetro no Rio Grande do Sul, tem uma atividade federal. O resto são todos órgãos estaduais, são IPENS ou Instituto de Metrologia e Qualidade, né? Nossa sede aqui no Rio de Janeiro está na rua Santa Alexandrina, 416, ali, Rio Comprido. E o nosso campus laboratorial, coisa de orgulho nacional, que vinha sido muito maltratado nos últimos 14 anos, alguma coisa de investimento do dinheiro público na faixa de R$1 bilhão,
É um campus de altíssima tecnologia e de gente de muita boa capacidade de conhecimento e de execução de trabalho. Está ali no 4º distrito de Duque de Caxias, que é Xerém, né? Já tem um cantor famoso que tem propriedade que todo mundo conhece lá nas imediações do Zeca Pagodinho lá. Então tem um campus lá, o deputado acho que já conhece, esteve lá conosco quando foi preciso da ajuda dele, teve ombro a ombro conosco para ajudar a resolver aquelas questões. Aqui no Rio Comprido também. Aqui no Rio Comprido também. E o senhor continua convidado, assim como todos os demais. Então, por exemplo, no capítulo 5 do referido projeto de lei, aí, por exemplo, aqui no item 12, possuir taxímetro, está vendo? Ó, lacrado e aferido pelo Inmetro. Aqui deveria ser um mototaxímetro, que é o nome do instrumento, mas eu vou deixar aqui rascunhado a correção, a sugestão. Possuir mototaxímetro, aí, ó, com modelo aprovado, verificado pelo Inmetro, verificado para ser verificado, lacrado e com certificado de verificação emitido por órgão delegado pelo Inmetro, que é para acolher aqui no Estado do Rio de Janeiro o Instituto de Pesos e Medidas. Poderia também dizer, pelo Instituto de Pesos e Medidas. Não tem nada contra, né? E aí, por fim, esse é o capítulo 5, dos veículos para o serviço. Aí você vê que é uma coisa simples do Inmetro, né? essa contribuição do Inmetro, a participação do Inmetro. Aqui, por exemplo, no item, no capítulo 8, disciplina a conduta do mototaxista, aí vai cair aqui na linha 11, onde fala Detran, Rio de Janeiro, do Inmetro, que a gente poderia riscar, escrever IPEM-RJ, ou órgão da Rede Brasileira de Metrologia Legal, qualidade de metro, se a intenção vier na paridade dos estados, igual você falou. Então, a gente, se puder escrever genérico, é melhor. Sugestão. Então, vou deixar o rascunho aqui e estamos 24 horas por dia à disposição da Assembleia, que é a nossa obrigação também. Obrigadão. Era só que eu queria. O Maurício Evangelista quer fazer a observação, por favor? Que nós estamos caminhando para concluir aqui o nosso encontro. Gostaria de cumprimentar a excelência deputado Paulo Ramos e todos os componentes dessa Assembleia. Bom, só acrescentando o que o nosso diretor colocou, né? O Inmetro fez um esforço muito grande para atender essa demanda de homologar e certificar esse mototaxímetro, coisa que não se refletiu na prática na exigência por parte das prefeituras. Então, uma grande falha em algumas regulamentações municipais é justamente isso, não está ainda exigindo que essas motos tenham esses instrumentos para, vamos dizer assim, padronizar toda a cobrança, né? E a gente vê isso como muito importante, né, numa troca justa, né? Além do que, isso também vai contribuir com a legalidade, né? Quer dizer, fica muito mais difícil alguém atuar fora do sistema legal se não tiver também esse controle desse instrumento. Então, nós aprovamos o modelo, já estamos dando treinamento naqueles municípios que se interessaram em controlar esse instrumento, e no caso do Rio de Janeiro, até o momento não temos esse movimento, né? Não sei se alguém do sindicato já colocou essa questão para a prefeitura, de exigir, né, o instrumento mototaxímetro, né, para o controle das tarifas. Bom, e, mais uma vez, estamos à disposição para esse ou qualquer outro assunto relacionado à medição. Muito obrigado. Pois não? Muito rapidamente, já que também, em princípio, ninguém pediu, mas a gente, em reação natural à Comissão de Trabalho, a gente já vai tomar providência para colocar na nossa agenda de trabalho o treinamento do pessoal do IPEM-RJ também. Muito obrigado. Deixa eu primeiro, então, antes de caminhar para agradecer, falar nos servidores do Inmetro, cujos nomes me lembrei agora, da época. Doutor José Carlos, que era advogado. Outro, tem tempo, eu tenho medo de falar das pessoas que eu não vejo há muito tempo, que de repente alguém fala, né, morreu. José Carlos de Souza. José Carlos, Doutor José Carlos e o Florisvaldo. Florisvaldo aqui da Ilha do Governador, cheguei aí a churrasco na casa dele, mas tem muito tempo, né? E também, não sei, acho que era Regina, mas eu lembro porque era filha aqui de um desembargador, ex-presidente do Tribunal de Justiça, doutor Humberto Manes. A filha enfrentou uma situação de dificuldade, ela eu sei que já faleceu, mas eu, na época,
com o desembargador, ele mesmo que me relatou, minha filha era do Inmetro. Aí eu fiquei com essa referência, né? E do IPEM, pesos e medidas aqui, a Catarina, que representa lá, de vez em quando, os servidores dos pesos e medidas. Até outro dia fez contato comigo aqui. O senhor me permite, então, o presidente do IPEM RJ agora é Rampini, seu candidato. Eu tive... Deixa eu dizer, eu nem sempre vivi com o Inmetro entre tapas e beijos. Chegamos a ter aqui alguns conflitos em relação à questão da medição centralizada de energia elétrica. Não é? Fiz aqui o chip, não é? Uma situação que foi... Aliás, me deu muito trabalho aqui e trabalho ao Inmetro, porque a Ampla, a antiga Ampla, agora está com outro nome, começou a fazer a instalação a título de somente de teste de campo, mas universalizou. E o Inmetro não certificou. Mas, por força de determinações que vinham da Agência Nacional de Energia Elétrica, o Inmetro ia tentando verificar a pertinência, até o firmware, até me lembro do nome da peça, que trocava dois, tinham vários números, até que, por último, o Inmetro certificou. Chegamos a instalar medidor comparador, foi um rolo muito grande, e que me colocou em conflito lá com o presidente e com o diretor de metrologia legal. Não me lembro o nome dele. Luiz Castro. Na época, foi uma situação, até que eu digo assim, o que ele pode fazer? Que eu digo até muito desagradável, não foi uma coisa que tenha me dado alegria por esse enfrentamento, porque fizemos aqui um relatório de uma comissão parlamentar de inquérito duro em relação não ao órgão em si, que a gente defende muito, mas a agência reguladora e o Inmetro. Só por uma questão que eu chamo assim de imaginar que o presidente da agência reguladora, que patrocinou todo esse interesse maior da Ampla, depois que deixou a agência reguladora, veio ser presidente da Light. Quer dizer, então, são coisas assim, do nosso estágio de desenvolvimento, né? Mas que a gente, no exercício do mandato, vai tendo atrito, mas não significa que seja questão pessoal. A gente quer imaginar que as pessoas recebiam uma conta de luz, uma pessoa numa habitação humilde recebia uma conta de luz no valor de R$5.000. Duro verificar. Pagava 50, 60, 40 reais, veio a conta 850. Então, e aquela possibilidade de cortar, né? De corte da energia. Então, não foi um período não muito alegre, mas, de qualquer maneira, o que vai se fazer? Então, mas, primeiro, agradecer a presença de todos. Dizer que vou tentar reunir toda a legislação existente, fazendo uma pesquisa, inclusive, em outras unidades da federação. Mas quero compartilhar, quer dizer, eu vou compartilhar com os que estiveram aqui na audiência pública, a ver se a gente consegue, em algum momento, ter uma coisa mais definida, em proteção aos trabalhadores, porque os trabalhadores aqui, e em homenagem a quem fiscaliza, porque quem fiscaliza tem que ter também uma orientação para não ter conflito na rua. Os conflitos. Então, chegou agora aqui também uma portaria do Denatran, olha aí, uma portaria grande do Denatran, tratando dessa questão. Então, e a gente vai vendo rapidamente, olha uma coisa ou outra, uma conflita com a outra. Nem a normatização. Imagina o trabalhador, imagina quem tem que fiscalizar. Ora se agarra numa, ora se agarra na outra. Bom, de qualquer maneira, somente anunciar no dia 25 próximo, nós vamos ter aqui uma audiência pública sobre a reforma trabalhista e, obviamente, o trabalho escravo. Houve essa portaria do governo
que já foi muito combatida. Temos uma posição, obviamente, contrária, mas vamos aproveitar porque a legislação trabalhista nova entra em vigor a partir do dia 11 de novembro. Tem havido aí um confronto muito grande com os magistrados do trabalho, muitos estão se insurgindo, a legislação não está, a nova lei não está completamente pacificada, magistrados do trabalho alegam até conflitos constitucionais. Então vamos ter uma audiência pública aqui, que no fim cai no doutor Elmar, que eu vou passar a palavra ao doutor Elmar, caminhar para encerrar a nossa reunião. O doutor Elmar representa aqui a Superintendência Regional do Trabalho. Tem sido presente sempre, tem estado presente com muita frequência nas nossas audiências públicas. E eu sempre aproveito para agradecer a Superintendência Regional do Trabalho, porque os auditores fiscais do trabalho estão aí também enfrentando todas as dificuldades. E o doutor Elmar é meu líder numa luta dos auditores, porque a Superintendência Regional do Trabalho fica aqui, na Avenida Antônio Carlos, no prédio histórico do antigo Ministério do Trabalho, pô. E ocupa exatamente os andares onde... E agora, o Tribunal Regional do Trabalho quer expulsar a superintendência daquele prédio. E nós estamos aí enfrentando uma resistência muito grande. E o nosso líder maior é o deputado até Paulo por Ramos. Questões históricas, porque é duro verificar que a gente chega naquela edificação, especialmente no último andar, onde tem lá tudo preservado, que foi o gabinete do ministro do Trabalho, João Goulart. Não é isso? É verdade. Está lá, com todo o mobiliário, tudo. Quer dizer, imaginar que, de repente, podem... sem necessidade. Sem necessidade. Se dissesse assim, olha, o tribunal precisa de muito mais espaço. Não, é mais um... O prédio é do Ministério. O prédio é do Ministério do Desde Trabalho. 1938. E a gente se mete nas coisas e acaba também ficando com responsabilidade nas costas. Como agora, vou reunir a legislação toda, vou tentar minimamente sistematizar e encaminhar para cada um para colher a sugestão. Não é? Aí o presidente do tribunal diz, olha, mas essa situação que nós estamos vivendo é que é o Tribunal Regional do Trabalho que arca com todas as despesas, elevadores, tudo. E o Ministério do Trabalho, que já antes bancou tudo, agora não banca nada. Então a gente vai com a responsabilidade, arrumar recurso, aí fica e aqui com esse mandato muito pequeno de deputado estadual. Quer dizer, uma questão, então, fica. Mas o doutor Elmar é quem me lidera. É o comandante aqui dessa... É nada disso. Você que é o comandante. E só antes de passar a palavra para o doutor Elmar, registrar, convidei o Ministério Público Federal do Trabalho também tem sempre uma participação muito efetiva aqui nas nossas audiências públicas. Hoje não pôde comparecer, mas eu tenho que fazer também esse exercício. Pois não, doutor Elmar? Olha, nós estamos aqui em nome da Superintendência do Trabalho e contando com o grande apoio desse bravo deputado Paulo Ramos, que está nos ajudando muito, muito mesmo nessa luta para que não saiamos do local onde estamos, na Superintendência do Trabalho. Como já disse, um prédio histórico que estamos lá há muitos e muitos anos. Bom, mas isso daí é coisa para mais adiante. Ele está liderando esse movimento no sentido de que isso não aconteça, porque a Justiça do Trabalho, os vaidosos desembargadores da Justiça do Trabalho, do Tribunal Regional, não da Justiça do Trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho, que é a segunda instância, que estão realmente perseguindo a bonita área que nós dispomos lá. São 3,5 andares. Eles ocupam o prédio todo, quase todo, menos 3,5 andares, que são da Superintendência do Trabalho, e que, com a colaboração do deputado Paulo Ramos na Comissão do Trabalho, com certeza nós vamos permanecer lá. Obrigado, doutor Elmar. Para a gente não generalizar, eu já encontrei magistrados do trabalho, inclusive desembargadores, que são contrários à retirada.
que quando fala estamos sendo perseguidos pelos... A gente tem que fazer a ressalva. Sim. Não, desculpe, doutor, mas só para ressalvar aqueles que estão do nosso lado ali, também ajudando a resistir. É verdade. E só isso. Então, agradecer Polícia Militar, Prefeitura, OAB, Procuradoria-Geral do Estado, DETRO, Metrologia Legal e Metro, e os trabalhadores aqui, os representantes dos mototaxistas, do motofrentistas, dizer que eu considerei muito útil esse encontro, porque dá a dimensão do problema, uma categoria que surge, categoria nova, e que, portanto, merece também todo o nosso apreço, e vamos ver, ao final, o que pode resultar da nossa participação. Então, muito obrigado a todos. Está encerrada a nossa audiência.